Como Deus nos fez justos. Nossa posição com Deus está no motivo da fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus pôs sobre Jesus nossas iniquidades. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado algum, Deus o fez pecado por nosso favor. Jesus foi mais do que uma oferta pelo pecado. Ele foi realmente feito pecado com os nossos pecados. Ele foi feito injustiça com a nossa injustiça. Como nosso substituto pelo pecado, suportando nossos pecados e nos suportando, ele foi ao lugar de sofrimento depois que deixou seu corpo. Ele permaneceu lá até que cada clamor de justiça contra nós fosse satisfeito. Ele foi nosso substituto tomando nosso lugar, sendo feito pecado por nosso pecado. Ele foi à prisão a qual os pecadores eram sentenciados e sofreu até que tudo contra nós fosse cumprido. Era a deidade sofrendo pela humanidade, e sendo deidade, ele pôde pagar a penalidade. Quando a Suprema Corte do Universo declarou que o que Deus havia feito em Cristo era suficiente, que seus sofrimentos eram adequados e cumpriam cada exigência da justiça, ele declarou que Jesus foi justificado, ou feito justo. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que ele foi justificado no Espírito, e em 1 Pedro 3,18, nós lemos que ele foi vivificado no Espírito. Ele ressurgiu da morte, por isso ele foi chamado várias vezes de o primogênito dentre os mortos. Deus pôs sobre ele os nossos pecados, ele foi feito pecado, feito para sofrer em nosso lugar. Quando ele cumpriu a exigência da justiça, a morte não podia mais segurá-lo. Ele foi declarado justo. Ele foi vivificado. Ele se tornou o primeiro nascido dentre os mortos, o cabeça da nova criação. Colossenses 1:18. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus é capaz de nos declarar justos pelo que Jesus fez. A justiça restaura a quietude e o descanso ao espírito. Não estamos mais com medo das contas, não mais com medo das circunstâncias. A fé se levanta inconscientemente e nós encaramos a mais adversa condição com o senso de superioridade. Somos senhores. Não há nada que o homem hoje mais precise do que o senso de justiça. A liberdade é restaurada. Ela não somente restaura a paz, mas dá ao homem a coisa pela qual o coração humano tem buscado e lutado em todas essas épocas: liberdade. A maior liberdade não é a liberdade política, liberdade de preocupar-se com as finanças ou com o desconforto físico, mas é a liberdade da consciência do pecado. A justiça restaura a liberdade ao homem. O mesmo tipo de liberdade que Jesus teve, o tipo de liberdade que a humanidade tem desejado acima de qualquer outra coisa. É a liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás, liberdade do medo do homem porque nós confiamos em Deus com todo o nosso coração. Não nos apoiamos sobre o nosso próprio entendimento. Não somos importunados ou ficamos deprimidos pela razão ou pelas circunstâncias. Nós ficamos na doce, maravilhosa consciência de meu Pai é maior que tudo e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A filiação é dada. A justiça nos dá a mais doce consciência dos privilégios de filho. Somos filhos. Deus é nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Estamos em sua família. Conhecemos nosso Pai. Ele nos ama e nós o amamos. A justiça nos restaura a alegria, a inexplicável alegria de comunhão com o céu na mesma igualdade. Não somos servos, não somos pecadores, somos filhos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Há duas fases para esta justiça. A primeira, Deus nos declara justos, e a segunda, somos feitos novas criações.
Nós nos tornamos participantes da divina natureza, pelo que somos justos por natureza e justos pela fé. Agora podemos entender 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nosso favor. Por quê? Para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Tão certo como Deus fez de Jesus pecado, Deus nos fez justos no momento que o aceitamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou sendo feito justo gratuitamente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Ele fez isso para a exibição, eu digo, de sua justiça por causa da ignorância dos pecados feitos já antes na proibição de Deus. O que ele quer dizer com isso? Do tempo da queda de Adão até a crucificação de Jesus, Deus tratou do pecado com sangues de carneiros e bodes. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. A palavra expiação significa cobrir. Ela nunca é usada em conexão com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não cobre, ele purifica. Não precisamos ser cobertos. Sob a lei, o pecado não era guardado, não era purificado, só era coberto pelo sangue de cabras e bois. Agora, pela fé, podemos ter Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando fazemos isso, nos tornamos justiça de Deus nele. Sendo feito justiça por sua graça, tenhamos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido feitos justos, tendo sido declarados justos pela Suprema Corte do Universo, tendo esta comunhão restaurada que foi desfeita através dos tempos, a paz de Deus que excede todo o entendimento inunda nosso ser. Romanos 1:5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ficar em sua presença sem qualquer consciência de pecado, sem qualquer medo, porque assim como Ele é, somos nós neste mundo. Ele é justo, Ele mesmo nos declara justos e nos faz justos. Restaurando a justiça perdida. Este foi o maior problema de Deus. Como podia Deus legalmente restaurar ao homem a sua justiça perdida e continuar a ser Ele mesmo? Os primeiros 8 capítulos de Romanos tratam com este problema e nos dão a solução. Efésios 2:12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto, um participante da natureza de Satanás. Ele não tem posição com Deus. Ele não tem cidadania nem direito legal de apelação. Ele está como um condenado numa penitenciária estadual. Ele está em união espiritual com o inimigo de Deus. Sua natureza é inimiga de Deus. Ele não está sujeito à vontade de Deus e não pode estar até que seja recriado. Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Como Deus pode reconciliar o homem a si mesmo, fazendo-o justo e o restaurando à perfeita comunhão? Isso só poderia ser feito pelo próprio Filho de Deus tomando o lugar do homem, indo ao encontro de cada exigência de justiça e pondo-se ao nível do homem perdido. 2 Coríntios 5:21. Jesus fez isso, e após a exigência da justiça ter sido encontrada, ele foi justificado no Espírito. Não somente ele foi justificado no Espírito, mas foi vivificado no Espírito. Ele foi recriado até que Deus disse a ele: És meu filho, hoje te gerei. Quando Jesus foi declarado justo, justificado e vivificado, então ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai. Depois que foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai, e poder entrar na residência do perdido e ir direto à presença do Pai, como se ele nunca tivesse sido feito pecado, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Ele fez uma perfeita substituição para o homem. Ele tornou isso possível para que Deus justificasse o homem, mas também para que recriasse-o perfeitamente. No fundamento disso, o homem reconciliou-se com Deus. Agora ele tem direito de comunhão e amizade com o Pai.
para estar em sua presença como se nunca tivesse pecado. O fato de que Jesus pôde entrar na residência do perdido e ir direto à presença do Pai prova que o mais vil sinador pode fazer o mesmo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não faz diferença em que mais perverso o homem possa ser. Se ele aceitar Cristo como seu Salvador e confessá-lo como seu Senhor, Deus o faz nova criação. Tal homem se torna justiça de Deus em Cristo. A justiça se torna uma realidade vivante nele. No jardim, Adão tinha perfeita comunhão com Deus. Nenhuma obra que Deus pudesse fazer para o homem poderia ser perfeita, ao menos que desse de volta ao homem a sua justiça perdida, o seu privilégio de comunhão perdido e o seu domínio perdido. Sua justiça perdida e sua comunhão perdida são restauradas na nova criação. No momento que sua justiça é restaurada, seu domínio perdido é também restaurado no uso do nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome. O homem justo. A oração do homem justo, Tiago 5,16. Você é um homem justo e sua oração vale muito em seu efeito. Elias foi considerado justo, um servo da justiça. Você foi feito justo por receber a natureza do Pai. Não há limites para a sua vida de oração. Você tem dentro de você, agora, todos os elementos que são necessários para fazer de você tudo aquilo que o Pai sonhou que você seria em Cristo. Ouse orar. Ouse usar o nome de Jesus. Ouse pegar seu lugar. Seja sem medo, como o mestre era em seu tratamento com Satanás e com a doença, porque você tem seu nome, você tem sua capacidade. Ele é agora a sua sabedoria e a força da sua vida. O segredo da vitória é agir sem medo, confessar confiantemente que Satanás teme você. Você é um homem justo. Capítulo 6. Deus, Ele próprio, é nossa justiça. Deve haver mais neste assunto sobre justiça do que nós percebemos. Sabemos que ela é a chave da revelação dada a Paulo. Ele disse que não se envergonhava das boas novas, pois não era apenas para dar salvação aos homens, mas nela é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Romanos 1:7. Então, em Romanos 3:21-22, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Após declarar o fato de nossa redenção em Cristo neste capítulo, ele faz uma declaração no verso 26. Tendo em vista, digo eu, de sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo pudesse ser justo e justiça daquele que tem fé em Jesus. Isto está quase além da nossa compreensão, quando Deus declara que ele mesmo se tornou nossa justiça. Justiça significa a capacidade de ficar na presença de Deus sem o senso de culpa, condenação ou inferioridade. Uma redenção que seria digna de Deus deveria fazer isso. O homem estava separado de Deus. Ele deve ser restaurado. A mentira atrás disso é a tragédia do coração de que o homem é a razão da criação. Quando o homem pecou, ele separou ele mesmo da comunhão com o Pai. O drama inteiro da redenção é consumado nisto. O homem deve ser restaurado à perfeita comunhão com o Pai, e isto deve ser feito sobre fundamentos legais. Qualquer redenção que não restaure ao homem uma comunhão perfeita e relacionamento perfeito nos fundamentos legais não será digna do Pai e não levará o homem ao lugar que Deus planejou para ele. O objetivo da justiça é dar ao homem comunhão. Por causa disso, a encarnação tomou lugar, o ministério público de Jesus e então a cruz onde ele foi feito o pecado. Ele permaneceu sob julgamento até ele ter sido feito justiça. Quando ele se tornou justo e deu a vida, ele conquistou o nosso adversário e se levantou da morte. Sabemos que ele foi feito pecado por nosso pecado. Sabemos que ele foi feito justo porque ele entrou na presença do Pai depois da sua ressurreição como o cabeça da nova criação.
Se ele que foi morto espiritualmente e feito pecado por nosso pecado pôde ser feito justiça e restaurado a perfeita comunhão com o Pai nos fundamentos legais, Deus pode nos recriar e nos dar a mesma justiça e comunhão desfrutadas pelo Mestre. Alguns fatos sobre a justiça. Romanos 4:25 diz: "O que foi entregue por conta de nossas transgressões e ressuscitou quando fomos declarados justos." E Romanos 1:1: "Sendo, pois, declarados justos pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo." Paz é amizade. Aqui está a declaração que quando Cristo ressuscitou da morte, ele ressuscitou porque a justiça foi posta para nossa conta. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, esta justiça se torna uma parte do nosso ser porque nos tornamos participantes da natureza divina. A natureza divina é a justiça, então nos tornamos justos com a sua natureza, sua própria justiça. 2 Coríntios 5:17 e 19. Eis que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis tudo se fez novo. Mas todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. Não há somente uma perfeita justiça, mas também uma perfeita reconciliação. E uma coisa estranha sobre isso é: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo a Ele mesmo, não levando em conta as suas transgressões, e tendo-nos entregado a palavra da reconciliação. A reconciliação vem a nós através da nova criação. No momento que recebemos a vida eterna, nossos espíritos são recriados, tornamo-nos seus filhos e filhas mesmo. Com a nova criação vem a reconciliação, a justiça e a amizade. A alegria da vida cristã está na amizade com o Pai. Quando estamos em comunhão, a fé flui naturalmente. Quando estamos fora de comunhão, a fé diminui e fica fraca. A comunhão é mantida através da palavra e da intercessão de Jesus. Ele é o nosso advogado à destra do Pai. A justiça nos dá posição com o Pai agora, nosso direito de usar o nome de Jesus agora, nossa posição como filhos e filhas e nossa vitória sobre o adversário. O crente deveria estar continuamente testemunhando e confessando a sua justiça e a sua comunhão em Cristo. Capítulo 7. A justiça legalmente nossa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nosso favor, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Deus fez de Jesus pecado. O pecado não foi somente computado a ele, mas seu espírito de fato se tornou pecado. Ele morreu 2 vezes na cruz. Isaías 53:9. Interpretação marginal. E eles fizeram sua sepultura com o perverso, e com o homem rico em suas mortes. Observe que em suas mortes está no plural. Ele morreu espiritualmente no momento em que Deus pôs o pecado sobre ele e o fez tornar-se pecado. Ele morreu fisicamente horas depois. Ele morreu no espírito. Isso é mencionado em 1 Timóteo 3,16, que ele foi justificado no espírito, e em 1 Pedro 3,18, que ele foi vivificado no espírito. O mais cedo que ele foi justificado, tal momento de justificação pertenceu ao mundo, pois ele foi o nosso substituto. Romanos 4,25, o que foi entregue por conta das nossas transgressões e ressuscitou por quê, ou quando fomos declarados justos. Quando fomos justificados? Quando Jesus foi justificado. Quando Jesus foi justificado? Quando ele foi vivificado no Espírito, isso explica 2 passagens. Atos 13, 33 e 34, onde Deus diz, falando sobre o Senhor Jesus: És meu filho, hoje te gerei. E Colossenses 1, 15 e 18. Que é a imagem do Deus invisível, o primogênito nascido de toda a criação. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, que é o começo, o primeiro nascido dentre os mortos. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo. Ele foi o primeiro que nasceu, e seu nascimento fora da morte e dentro da vida foi por nós. Agora podemos entender Efésios 2:10. Pois somos suas primícias,
criados em Cristo Jesus. E quando ele fez tal obra? No tempo em que eu falei, no tempo em que ele foi feito pecado, justificado, ressurreto da morte, levou seu sangue ao lugar celestial do Santo dos Santos e sentou-se à destra de Deus. Ele sentou porque a sua obra foi consumada, porque a nova criação pode se tornar uma realidade. Agora, os homens passaram da morte para a vida, puderam se tornar a justiça de Deus nele. Se Jesus foi feito justo, e feito tão justo ao ponto de que ele pode sair do inferno e ir para o céu, se ele, após ter sido feito pecado, pôde tornar-se tão justo ao ponto de que ele pôde ir à presença do Pai, sentar à sua destra e ser aceito lá pelo Pai, então cada um que aceita Jesus Cristo como Salvador, confessa seu senhorio e recebe a vida eterna, se tornará tão justo como Jesus é, porque Jesus foi feito para nós a justiça de Deus. Isso não para aqui. Ouse a voltar para Romanos 3:26 e leia a versão americana. Que Deus pudesse Ele mesmo ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus, como um Salvador, e o confessa como Senhor. Se nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, e a justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai sem condenação e com absoluta liberdade, então Deus resolveu o problema da consciência do pecado. Como Deus trata com o problema do pecado? Nenhum homem pode ser certo com Deus simplesmente por ter seus pecados perdoados. Isso deixaria a velha natureza, que produz esses pecados, ainda ser a dona da situação. Mas quando um homem se torna um filho de Deus, ele é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que são novas. Mas todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. Há uma perfeita reconciliação. Não poderia ser uma reconciliação perfeita se houvesse pecado nesta nova criação. Ele fez do homem um novo ser. Ao mesmo tempo, tudo que o homem já fez em sua vida passada é cancelado, apagado como se ele nunca tivesse cometido pecado. A palavra remissão nunca é usada em conexão com o crente. É sempre usada em conexão com o novo nascimento. Os pecados de um homem são cancelados uma única vez. 8 ou 9 vezes, ápices é traduzido perdão. O perdão nunca é usado em conexão com o novo nascimento. Tome como ilustração 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não está escrito para o homem não salvo. Está escrito para o crente que perdeu a comunhão com o Pai. Perdão pertence ao crente. Remissão pertence ao pecador. Observe cuidadosamente que a natureza do pecado é eliminada e a nova natureza toma o seu lugar. Todos os pecados que a velha criação cometeu são apagados, como se nunca tivessem existido. Deus não tem lembrança deles. Quando um homem lhe diz que você deve confessar os pecados que você cometeu antes de nascer de novo, ele é ignorante ao tratamento de Deus com o problema do pecado. A nova criação não tem pecados e pecado. Se tivesse pecado, não teriam nascido de novo. Se tivessem pecado, seus pecados nunca seriam cancelados. Hebreus 9:26 diz: Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aqui temos a afirmação de Deus em relação ao pecado. O homem pode se tornar uma nova criação porque sua natureza pecaminosa foi posta em Jesus. Quando ele foi feito pecado e acabou com o pecado, o problema do pecado foi uma questão fechada. O mais perverso homem que já viveu pode aceitar Jesus Cristo e no instante em que ele o aceita, ele se torna uma nova criação. Quando ele se torna uma nova criação, a natureza do pecado deixa de ser e uma nova natureza toma o seu lugar. A nova criação. 2 Coríntios 5:17. Nós usamos esta passagem, mas vamos voltar para ela cuidadosamente. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas estas coisas são de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Observe primeiro. Então, se alguém está em Cristo. A expressão em Cristo significa que quando um homem nasce de novo, ele começa a vir a Cristo. Assim como os ramos estão na vindeira,
O crente está unido a Cristo. Romanos 6,5. Pois, se nos tornamos unidos com Ele na semelhança de sua morte, seremos também na semelhança de sua ressurreição. Aí está a nossa união com Cristo. Tal união significa que estamos nele. Então ele diz: então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Não é um problema de pecados perdoados, nem um problema de ter bastante arrependimento, mas é um problema no real novo nascimento. O homem natural está sem Deus, sem esperança, morto espiritualmente, um filho do adversário e, de natureza, um filho da ira. Quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, confessa-o como Senhor, no mesmo momento ele é recriado por receber a vida eterna, a natureza de Deus. João 10:10. E eu vim para que eles possam ter vida e a tenham em abundância. João 5:24. Declara que quem crer nele passa da morte para a vida e não vai a julgamento. 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou 1 João 5:13. Estas coisas eu vos escrevi para que possais saber que possuís a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Isso não é uma esperança de vida eterna, é o real recebimento de vida eterna, a natureza de Deus. Quando você recebe essa natureza, você perde a velha natureza de Satanás. Você não pode ter duas naturezas ao mesmo tempo. Se você pudesse, você pertenceria a duas famílias ao mesmo tempo. Deus seria seu pai e Satanás seria seu pai. Quando você morresse, teria que ir para ambos, céu e inferno. A parte do homem que é recriada é o seu espírito. Seu intelecto é renovado, seu corpo é curado, se doente. Quero que você veja claramente que esta nova criação criada em Cristo Jesus, que se tornou participante da natureza divina, passou do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor desta nova criação. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criação. Efésios 2:8-9. Pois pela graça sois salvos pela fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Tudo que um homem não salvo faz em arrependimento, em renúncia de pecados, em penitência, é obra de homem não regenerado. Isso não tem posição diante de Deus. Deus trata o pecador como ele é, não importa a profundidade do pecado que ele fez. A nova criação o endireitará. Pensávamos que o pecador pudesse orar, que ele pudesse se arrepender até que Deus o perdoasse. Isso está fora das Escrituras. Está certo para um judeu sob a lei, mas não para um pecador sobre a graça. O pecador está morto. Todas as boas obras que ele faz são obras do pecado. Ele é pecado. Deus não quer tais obras. Deus o trata como ele é, cheio de pecado, rebelião, natureza satânica, e o concede a sua natureza. Sua natureza tira essa sujeira, a natureza suja de Satanás, e o faz uma nova criação. Todos os pecados da velha criação são cancelados instantaneamente. O próximo passo no drama é o ponto crucial de tudo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nosso favor, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Tudo o que nós fizemos até aqui foi para uma finalidade, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo. O que a justiça significa? É a capacidade de ficar na presença do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Tão livre quanto Adão antes de transgredir. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, vós sereis livres verdadeiramente, ou realmente. Na nova criação, o Filho nos fez livres. Romanos 8:1. Não há mais, porém, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos novas criações. Somos justiça de Deus em Cristo. Nós chegamos. Somos filhos de Deus. A única justiça que a Igreja conheceu foi a calvinista, que faz o homem indigno justo. Este novo tipo de justiça que Paulo descreve é a justiça de homem justo que Deus o fez bom por conceder sua natureza a ele. Quando ele disse que o meu justo viverá pela fé, ele está descrevendo uma nova criação que foi feita justa com a sua própria natureza. Esta não é uma justiça legal, nem uma justiça considerada, mas uma real concessão da própria natureza justa de Deus.